senhores telespectadores, eu hoje vou falar um pouco de mim. Faz agora 80 anos que eu fui pela primeira vez à Santa Luzia. Bom, nessa altura ia-se à Santa Luzia nos carros de bois. Os carros de bois eram muito lentos, iam muito enfeitados, com muitas flores, muitas coisas, e toda a gente ia a cantar. A letra era como agora é: Senhora Santa Luzia, vizinha do Castelejo, dai-me luz para os meus olhos, sou ceguinho e não vos vejo. Bom, e olhem, eu fiz a promessa de que ainda havia de um dia voltar à Santa Luzia. E esse dia hoje, como calculam, vamos daqui a pouco, vamos à Santa Luzia, e eu sinto-me feliz. Antes disso, queria-lhes falar em alguma correspondência que recebo, que realmente me comove. Este caso, por exemplo, é extremamente comovente. É um grande livro, como veem, diz aqui Portugal, e foi um imigrante português, o senhor José Henrique da Conceição Pereira. Estava nos Estados Unidos, estava em Nova Iorque, andava lá num grande caminhão a fazer entregas, e a certa altura, à porta, num monte de lixo, vê um grande livro, e na primeira página tinha escrito Portugal. Bom, apiou-se, foi buscar carinhosamente o livro que dizia Portugal, trouxe-o a Lisboa e entendeu que me devia oferecer a mim. Eu devo dizer que já possuía o livro. É um livro realmente importante. É Portugal sob o ponto de vista agrícola. No ano de 1900, portanto há 106 anos, no tempo do rei Dom Carlos, houve uma exposição em Paris e os portugueses entenderam que deviam chamar a atenção para a riqueza agrícola, sobretudo agrícola, que havia em Portugal. É isso que o livro diz. Bom, mas a mim impressiona-me este gesto do imigrante que tão longe interrompe o seu trabalho para ir recolher um livro que estava praticamente no lixo e que se refere à sua pátria, a Portugal. Outra carta é do senhor Cláudio Cristina. Este escreve-me de Itália, uma terra perto de Vicenza, e é sobre um assunto interessante. Eu falei aí da Torre do Canha, e ele escreve-me a dizer se o Canha não virá de Cucanha, porque a Cucanha, acha ele, ouviu ele dizer, era um mastro, um grande mastro, encerado, portanto escorregadio, mas quem conseguisse meradinhar pelo mastro e chegar lá acima, lá em cima havia presuntos, chouriços saborosos, umas garrafas de bom vinho, e o herói que chegasse lá acima podia comer aquilo tudo. Bom, ele tem razão numa coisa. A nossa palavra ucanha vem de cucanha, mas a palavra cucanha, que da origem tinha outro sentido, significava casebre, causa miserável. É isso que vem no dicionário do Antenor de Nascentes, que é um livro com muita categoria científica. Agora, isso do mastro, também aqui, eu estou-lhes a falar nas zonas, também se usava um mastro. Meu pai ainda viu o mastro. Não era para subirem lá acima e apanharem o chouriço, não, era muito pior. Imaginem, um mastro muito alto, e lá em cima tinha um galo preto, e cá de baixo o rapazio, à pedrada e com as fisgas, tentavam matar o galo. O galo chamava-se a Constituição. Era preciso matar a Constituição. Quem acertasse e matasse o galo podia depois comê-lo, podia assar a Constituição. O meu pai, se fosse vivo, tinha agora cerca de 120 anos, pois na sua infância ainda viu atirar pedradas à Constituição. Claro, foi naquele período em que a Constituição, ainda para muita gente, era uma coisa muito má, muito má. As pessoas deviam viver sem Constituição, e então usavam-se esses estratagemas. Bom, quer para um, quer para o outro, quer para o meu amigo da América, quer para o meu amigo da Itália, o meu abraço, e vou-lhes falar das donas. Isto que estão a ver agora aqui, este casarão muito grande, foi uma antiga fábrica
feita pelo Marquês de Pombal, de tecidos. Trabalhava para a fábrica do Fundão. Depois disso, foi seminário. Olhem, foi ali que o Virgílio Ferreira escreveu Amanhã sob Mersa. O meu irmão António também escreveu aqui alguns dos seus escritos. Hoje é um hotel confortável, num sítio muito bonito. Infelizmente fizeram uma estrada nova, passa por trás, mas o hotel realmente está num sítio encantador. Junto das donas. Eu já lhes falei nas donas, mas vou-lhes falar outra vez. Há aqui uma frase que o povo costuma dizer, que é: passarinho da Serra de Estrela, onde se cria, lá se deseja. Isto quer dizer que as pessoas ficam sempre ligadas aos lugares da sua infância. Olhem, esta casa era a casa dos meus avós maternos. Talvez seja por isso que eu acho a região tão bonita. Mas os senhores telespectadores vão dar uma volta comigo e vão dizer-me se eu tenho ou não tenho razão. Um dos lugares mais extraordinários da região era aqui a antiga Portela da Estrada. A estrada vem da Guarda, subia até ao alto da Gardunha e mesmo no alto dava uma curva subitamente e a um ponto de onde nós víamos, olhando para norte, esta espantosa paisagem. Aqui embaixo está o Alcaide, além vê-se a Fatela, a Penamacor, as Donas, o Fundão, a cidade ao longe é Covilhã, a grande serra é a Serra de Estrela. Reparem, são léguas a perder de vista. É um mirante espantoso. Bom, mas mais espantoso ainda é que se a gente dava meia volta, virava-se ao sul e agora viam isto. Toda esta imensa planura vai até ao Vale do Tejo. Em dias claros, além, vê-se o casario de Castelo Branco. Aqui embaixo, vem aqui uma terra muito bonita, isto é Val de Prazeres. Mas ali fica a encantadora Alpedrinha. Bom, este ponto espantoso, único em Portugal, era realmente um monumento da natureza. Eu penso que há muitas espécies de monumentos, claro que há os monumentos históricos, há os monumentos artísticos, como a estátua do Terreiro do Paço, há os monumentos arqueológicos, como as Mamoas, como os Menhires, mas também há os monumentos da natureza, em que foi a própria natureza que se encarregou de fazer coisas de uma beleza inexcedível. Bom, como o povo diz, a fé move montanhas, é verdade, mas também é verdade que a fé também pode furar montanhas. E aqui não moveu, aqui furou. Eu acabei de lhes mostrar como isto era, agora vou-lhes mostrar a vista que se vê ao atravessar a Gardunha. É claro que uma autoestrada não pode, enfim, poupar todos esses lugares de grande encanto. Bom, e a questão que nós temos é esta. Temos que escolher entre o mais bonito ou o mais depressa. E ambas as teses têm a razão de ser. As pessoas querem ir mais depressa. Devo dizer que os túneis encurtaram meia dúzia de quilómetros na estrada e é importante chegar depressa a Lisboa, mas também é importante preservar os monumentos da natureza. E aquele lugar não devia estar como hoje está. Aquilo devia continuar a ser um miradouro, um dos mais prodigiosos miradouros que existem aqui nas terras de Portugal. Há outros monumentos, e agora estou a falar num monumento histórico, talvez o mais importante monumento histórico do Fundão. Era um convento franciscano,
foi fundado no princípio do século XVI pelo Frei Diogo da Silva, o convento da Senhora de Miradouro. O sítio é tão bonito, que a Crónica da Piedade, a Crónica da Província da Piedade, tem isto escrito: os frades tiveram a ideia de fazer aqui o convento para que os crentes acreditassem que sim, que pode haver um paraíso. O paraíso onde nós iremos, se o merecermos. Olhem, é tão bonito que é igual a isto. Realmente este vale é lindíssimo. O que estamos a ver é o que resta de um claustro. Este já não é o claustro primitivo. O claustro do século XVI era ali mais um bocadinho, onde hoje há um carvalhal, mas o lugar não era bom, era úmido, e fizeram-no aqui. Isto é do século XVII. Mesmo assim, é o mais importante monumento histórico do Fundão. Hoje foi adquirido por um empresário inglês que tem um projeto para fazer aqui um hotel. O projeto já tem o acordo das autoridades, da própria Câmara Municipal, e, portanto, esperemos que em breve possamos ver este claustro reconstituído e ver aqui, neste verdadeiro idílio, neste paraíso real, um hotel, um grande hotel, enfim, onde as pessoas possam vir passar algumas horas. Bom, mas eu prometi é que vinhamos à Santa Luzia, vizinha do Castelejo. O vizinho, nessa altura, não quer dizer que fique perto. O vizinho é o morador da própria aldeia, os vizinhos. Portanto, a senhora era uma das moradoras da aldeia do Castelejo. É muito curioso a palavra castelejo. Castelejo, evidentemente, tem a ver com castelo, e castelo é uma forma de dizer fortificação, castro, mas este eixo é um diminutivo. Castelejo é o castro mais pequeno. Ora, isto é importante. Realmente havia aqui, próximo, o castro da Argemela. Era enorme. O castro da Argemela. Eu penso até que chegou a ser uma cidade romana. Tem-se lá encontrado imensas coisas e realmente é uma dor de alma que aquilo nunca tenha sido cientificamente explorado. E aqui perto, muito perto, daqui lá são 3 ou 4 quilómetros, havia um castro mais pequeno, portanto um castelejo, que é este monte, hoje chama-lhe o Monte de Santo Onofre, deixou de ser um castro, mas também havia aqui muita pedra, pedras que defendiam isto. Bom, e tanto na Argemela como aqui, dá-se sempre a mesma situação. Há 2 grandes cursos de água e, entre os cursos de água, um monte elevado. Sempre que isso acontece, nascia aí um castro. Portanto, uma povoação pré-histórica. Esta região era muito rica em estanho. E, portanto, provavelmente no 2º milénio antes de Cristo, já isto seria muito ativo, porque é nessa altura que vem gente de longe à procura do estanho para fazer o bronze. Aqui, este castro, a que se chamaram Castelejo, o castro mais pequeno, cristianizado sob a forma de Santo Onofre, também tinha muralhas. As pedras de granito já estavam mais ou menos aparelhadas e foram-nas levando uma a uma. Bom, agora dizem, foi para fazerem o santuário da Santa Luzia. É possível, com certeza foi para coisas muito bonitas, mas a regra geral foi esta: desaparecem os castros e nos vales surgem as aldeias, e as aldeias constroem-se com pedras arrancadas dos castros. É, portanto, essa a história desta aldeia encantadora, que é o Castelejo. É uma das terras bonitas, das aldeias bonitas da Beira Baixa. E uma aldeia, não é, tenho andado por tanta parte e vejo aldeias completamente desertas, não pensem em nada disso. O Castelejo continua com uma vida social intensa, com a sua igreja muito bem tratada, tem mais de 1000 habitantes. Bom,
Do mesmo modo, o Soto da Casa são aldeias como deve ser. Aqui ainda há uma vida verdadeira. Nestas veias ainda corre o sangue. Ora bem, mas aqui tem o monte que dá origem ao pequeno castro, ao castelejo, mais tarde transferido para o vale, que é hoje a aldeia do Castelejo, e é aí que surge um culto a uma santa, Santa Luzia. Estas aldeias aqui na Cova da Beira não estão desertas. Agora estão no Soto da Casa. O Soto da Casa é uma terra a que eu estou muito ligado, porque os meus avós eram daqui. Isto tem mais de 1000 habitantes. Eles agora não estão aqui, porque está tudo para a festa de Santa Luzia, mas têm orgulho na sua terra. E eu estou aqui a mostrar uma coisa que acho importante. Reproduziram as velhas atividades, os ofícios antigos. Quem estão a ver é o próprio presidente da Junta de Freguesia, aqui numa oficina de ferreiro. Tudo isto é verdadeiro. Esta peça, por exemplo, isto era uma armadilha de apanhar lobos. Isto alargava-se, é claro, já está, e punham aqui o isco, e depois quando o lobo comia o isco, é claro, isto largava-se e ficava o lobo preso. Eu tenho aqui uma bigorna que é igual àquela em que os meus bisavós trabalhavam. E era aqui que faziam as enxadas, era aqui que faziam, olhem, os cardos das botas, para as botas se não gastarem. Bom, tudo isto, de certo modo, esta gente daqui, pode-se dizer que foi feita à bigorna. Eu tenho muito orgulho realmente nesta terra, neste granito. Nós lá costumamos dizer que somos da rama do castanheiro. Bom, é com orgulho que eu venho outra vez à Santa Luzia e estou aqui nesta minha quase terra, que é a linda aldeia de Soto da Casa. É a oficina do ferreiro, claro, o ferro ficava ali em brasa, depois dali tirava-se com uma tenaz como esta, já em brasa, e era aqui que a peça, quando está cá vinha ela em brasa, e aqui podia-se realmente modelar. Bem, eu não sou ferreiro e já sei que está a estragar as coisas. Há outras oficinas aqui e todas estas aldeias, o Soto da Casa, a aldeia de Joanes, a aldeia Nova, o encanto que tudo isto tem. Bom, mas vamos lá ver a Santa Luzia. Bom, e aqui estamos finalmente diante da Senhora Santa Luzia. Esta imagem parece-me, é uma imagem de pedra, talvez do século XVI. Claro, muito restaurada, muito repintada. Como vêem, ela tem um prato e no prato tem 2 olhos. E aqui no andor também há 2 olhos, e isto é um dos temas da devoção. As pessoas que fazem promessas e vêm aqui, passam um lenço por estes olhos e depois um lenço pelos seus próprios olhos. Bem, eu não sei quando começou a Santa Luzia, a festa. Pela idade desta imagem, é uma festa que terá mais de 400 anos. Eu lembro-me, vim aqui, era garoto, era pequenino, nessa altura não havia caminhões, nem tratores, vínhamos desde o Fundão, em carros de bois, numa fila contínua, eram quilómetros e quilómetros. Os carros vinham armados todos com flores,
vinham muito devagar, do fundão aqui demoravam-se 3 ou 4 horas, agora vem sem, são 10 minutos, são 10 minutos, bom, mas a festa, a devoção continua ainda hoje a mesma. É muito curiosa a própria história, a própria verdade sobre Santa Luzia. Luzia tem a ver com luz. Luzia é aquilo que brilha. E o culto da Santa Luzia, embora, é claro, depois estabeleceu-se a ideia que é uma mártir do cristianismo, e certamente terá havido mártires chamados Luzia, porque o cristianismo era uma ideia nova que vinha realmente causar uma grande perturbação na ordem social romana, e portanto quem se mantinha fiel às suas convicções cristãs era perseguido, e sem dúvida houve milhares de mártires, mas também sem dúvida houve milhares de lendas, pessoas que nunca existiram. Olhem, por exemplo, das lendas mais espalhadas em todo o mundo é a da Santa Catarina, a advogada dos viajantes. Devo dizer que é puramente lendária essa Santa Catarina. Quanto a Santa Luzia, não sei se houve uma mártir ou não houve. Agora, o que é verdade é que os gregos, os navegadores gregos, quando se foram instalar na Sicília, tinham o porto de Siracusa, e para os navegadores vinham de noite no mar e saberem onde era ao longe o porto onde iam entrar, havia uma luz que eles, quando avistavam finalmente à noite, diziam era a Santa Luzia. Dali passou para Nápoles. Em Nápoles, a mais antiga Nápoles, Parténope, porque a cidade de Nápoles é grega, fundaram primeiro Parténope e depois mudaram para um sítio melhor, uma nova cidade, Neapolis, isso deu Nápoles. A velha Nápoles ainda hoje se chama Santa Luzia, e lá está um farol à noite, a guiar os navegantes que pretendem entrar naquele porto. Das cantigas mais bonitas que cantam os tenores napolitanos é a Santa Lucia. Sobretudo, elas têm duas, uma Santa Lucia de agora e uma Santa Lucia lontana. Santa Lucia lontana quer dizer Santa Lucia ao longe. E também eu, na minha saudade, recordo a Santa Lucia de agora, que ouvi cantar, estou a ouvi-la, depois no adeus à Santa Luzia, acenam os lenços e todos cantam. Bom, mas esta Santa Luzia já é uma Santa Luzia com pressa. As pessoas parece que querem chegar ao fim. A minha Santa Luzia da minha infância era uma Santa Luzia cansada, era uma Santa Luzia de homens que trabalhavam a vida inteira ali, com o peso do ferro da enxada, e que, portanto, entre cada verso paravam para respirar mais fundo e depois dizerem da sua fé em Santa Luzia. Aqui entre os que me ouvem já vieram muitos abraçar-me. Uns estão em França, outros na Jugoslávia, outros no Canadá, outros na Suíça, outros na Holanda, outros na Alemanha, porque vem de todo o mundo gente aqui prestar culto à Santa Luzia, e lá longe veem os meus programas. Pois bem, o que eu peço à Santa Luzia é que nesta terra, nesta linda terra em que nascemos, haja pão para todos e ninguém tenha que se ir embora. Como eu costumo dizer, disse o padre António Vieira, Portugal é assim, um palmo de terra para nascer e o mundo inteiro para morrer, pois que o palmo seja tão grande que todos nós caibamos dentro dele. É o pedido que eu agora fiz questão de vir, já nesta idade, fazer à Santa Luzia. Senhora Santa Luzia, vizinha do Castelejo.